Boa noite, bem-vindo ao meu canal. Vamos continuar a leitura da lição direta de condicionalidade. Nós temos alguns vídeos passados, né, para quem perdeu aí atrás, oportunidade de estudar sobre a ordem social. E aqui trata o foco principal era a aposentadoria, mas aí surgiu essa ação direta que modificou alguns artigos da Constituição, da parte da ordem social. Aí, como eu li aí no artigo, né, que havia modificado, eu resolvi ler essa ação direta em funcionalidade e acabei descobrindo que não é só, né, é sobre a ordem social no sentido de propriedade mesmo, não seria a aposentadoria. Mas vale a pena, né, para sistematizar matérias e ver um pouquinho mais, né, alcançar um pouquinho além de só a aposentadoria, o SUS, né, e as escolas, né, a educação. Então a gente sabe agora também que a ordem social abarca a propriedade também, a função social da propriedade, todas as diretrizes e pensamentos que regem a propriedade também, tá? Então vamos continuar a leitura. É uma leitura super interessante, uma matéria interessante. Se você perdeu, dá uma lida nos outros capítulos, um pouquinho para trás, aí um ou dois capítulos para trás, você vai entender o que está acontecendo. Resumidamente, o relator afirmou que o INCRA e o CONAMA são órgãos ambientais, autorizaram, né, o licenciamento ambiental para os assentados, né, seus assentados na reforma agrícola, e ele permitiu simplificar o licenciamento ambiental através de um ato normativo do CONAMA. E o advogado-geral da União está discutindo esse assunto, falando que ele é incompetente para legislar, né? E protege o meio ambiente, fala que é fácil demais, né? A pessoa invadir o terreno, ter o assentamento, né, pouco tempo, já conseguir degradar o meio ambiente, fazer o que ele quiser, sem uma fiscalização, sem nada, né? E o procurador-geral também argue pela inconstitucionalidade, né? E estão tentando definir se é legal, se é ilegal, se é constitucional ou inconstitucional. O INCRA, o CONAMA, essas autarquias federais, legislar sobre a matéria. Por enquanto, aquilo que eu percebi, o relator é favorável, ele deixou, né? Ele acha que o meio ambiente é mais do que isso, né? Ele é, ele é análogo a um direito fundamental também e preza pela celeridade, então o licenciamento ele tem que sair mais rápido dos assentados, né? E eu acho que, pelo que eu vi aqui, talvez a gente precisa ver se o procurador vai falar pelo contrário, falar assim, ó, precisa ver quais são as razões dos assentados, né? Bom, talvez a gente precisa ler o que vai acontecer. Eu parei aqui, ó, falando que o desenvolvimento sustentável, afinal, possui três dimensões: econômica, social e ambiental, que devem ser integradas e equilibradas. Esse necessário equilíbrio orienta ainda a interpretação sobre a alegação de ofensa ao princípio da vedação ou retrocesso, o qual, como tenho anotado, protege a confiança do cidadão na ordem jurídica e na estabilidade e segurança das regras pelo ordenamento definidas, garantindo a subsistência das normas protetivas. Com efeito, decorre da fixação de um patamar minimamente adequado de direitos, a que o Estado se impôs a vedação a atos legislativos ou administrativos de cunho retroativo ou retrocessivo. Os direitos fundamentais consolidam direitos inerentes à condição humana e optam a atuação estatal cuja ingerência venha a eliminar, reduzir ou restringir em qualquer medida o alcance dos direitos individuais e sociais inscritos na Constituição. Tem como dever o contrário, protegê-los de qualquer reducionismo ou relativização que desconfigure seu núcleo essencial
sob pena que a atuação legislativa ou administrativa se sobreponha ao compromisso constitucional e detenha poder suficiente para dispor arbitrariamente sobre o conteúdo ou princípio dos direitos fundamentais. Assim, a competência normativa exige a observância de concretização social dos direitos fundamentais assentados na Constituição, razão pela qual as medidas infraconstitucionais que lhes sejam contrárias ou sirvam de óbvio à sua realização, ou seja, que visem eliminar ou reduzir conquistas sociais constitucionalmente consideradas. Implica desvirtualmente de seu programa. Confira-se. Verifica-se que a proibição de retrocesso, mesmo na acepção mais estrita aqui enfocada, também resulta diretamente do princípio da maximização da eficácia de todas as normas de direitos fundamentais. Por via da consequência, o artigo 5º, parágrafo 1º da nossa Constituição, impõe a proteção efetiva dos direitos fundamentais não apenas contra a atuação do poder de reforma constitucional em combinação com o artigo 60, que dispõe a respeito dos limites formais e materiais das emendas constitucionais, mas também contra o legislador ordinário e os demais órgãos estatais. Já a jurídica é a proteção da confiança, que, portanto, além de estarem incumbidos de um dever permanente de desenvolvimento e concretização eficiente dos direitos fundamentais, inclusive e, no âmbito da temática versada, de modo particular os direitos sociais, não pode, em qualquer hipótese, suprimir pura e simplesmente ou restringir de modo a invadir o núcleo essencial do direito fundamental ou atentar de outro modo contra as exigências da proporcionalidade. Diz Sarlet Wolfgang, a eficácia dos direitos fundamentais, uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. Assim, já assentada a fundamentalidade do direito ao meio ambiente, equilibrada, vincula-se a liberdade normativa ao projeto constitucional de maximização dos direitos fundamentais, de modo que o núcleo essencial desse direito, já atingido e concretizado, encontra-se constitucionalmente salvaguardado em face de alterações legislativas que produzam pura e simples eliminação das conquistas sociais. Por outro lado, sua aplicação não deve se dar de modo absoluto a engessar essa ação legislativa e administrativa. Admite-se, então, certa margem de discricionariedade às autoridades públicas para conformá-lo, desde que para atender direitos igualmente fundamentais e desde que haja argumentação qualificada e controle rigoroso de constitucionalidade, explica o professor Ingo Sarlet. Não se pode encarar a proibição de retrocesso como tendo a natureza de uma regra geral de cunho absoluto, já que não apenas a redução da atividade legislativa, a execução pura e simples da Constituição se revela insustentável, mas também pelo fato de que esta solução radical, caso tida como aceitável, abarcaria por conduzir a uma espécie de transmutação das normas infraconstitucionais em direito constitucional, além de inviabilizar o próprio desenvolvimento deste. Assim, a proibição de retrocesso assume, como parece ter sido suficientemente fundamentado, feições de verdadeiro princípio constitucional fundamental implícito, que pode ser reconduzido tanto ao princípio do Estado de Direito, no âmbito da proteção da confiança e da estabilidade das relações jurídicas inerentes à segurança jurídica, quanto ao princípio do Estado Social, na condição de garantia na manutenção dos graus mínimos de segurança social, alcançados sendo de resto corolário da máxima eficácia e efetividade das normas de direitos fundamentais e do direito à segurança jurídica, assim como da própria dignidade da pessoa humana. E se levando conta que a proibição de retrocesso social, por não se tratar de regra geral e absolutas, mas sim de princípio, não admite solução baseada na lógica do tudo ou nada, na esteira das lições de Durkheim, Alex e Canotilho, aceitando determinadas reduções no âmbito das conquistas sociais ao nível infraconstitucional, encontra-se vedada desde logo e por evidente sua supressão pura e simples. Com efeito, aqui vale reproduzir a lição de Gomes Canotilho, ao sustentar que o núcleo essencial dos direitos sociais, já realizado e efetivado pelo legislador, encontra-se constitucionalmente garantido contra medidas
estatais que na prática resultem na anulação, revogação, aniquilação pura e simples desse núcleo essencial, de tal sorte que a liberdade de conformação do legislador é inerente à autorreversibilidade enquanto limitação no núcleo essencial já realizado. A eficácia dos direitos fundamentais, material geral dos direitos fundamentais. A lógica, no imperativo de ampliação da efetividade dos direitos fundamentais, sucede o dever de não regressividade, a demandar que medidas de restrição a esse exercício se deem mediante justificação concernente à totalidade de direitos sociais, econômicos e culturais, em atenção ao patamar mínimo civilizatório. A questão em apreço demanda, portanto, compreender se a restrição ou supressão parcial do âmbito de proteção, constituído o exercício da liberdade de conformação normativa, é constitucionalmente válida, sem representar violação ao princípio da proibição do retrocesso social. Porém, a medida ora impugnada, alegadamente retrocessiva, na realidade conduz justamente à conformação do amálgama que busca adequar a proteção ambiental à justiça social, que enquanto valor e fundamento da ordem econômica, de acordo com o artigo 170 caput, e da ordem social, artigo 193, protege, ao lado da defesa do meio ambiente, o valor social do trabalho, fundamento do Estado de Direito efetivamente democrático, artigo 1º, inciso 4º, e os objetivos republicanos, de construir uma sociedade livre, justa e solidária e erradicar a pobreza, e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais. Artigo 3º, 1 e 3, esses valores não são abstratos, mas orientam concretamente a política de reforma agrária no Brasil, cuja vocação é valorizar o trabalho e o trabalhador rural, assegurando-lhe existência digna. Pois bem, a justificativa para a edição do ato normativo impugnado foi bem delineada na manifestação do CONAMA e do Amigos Curi, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Bom, então o CONAMA, né, e o INCRA editaram essa lei, esse ato normativo, e aqui, pelo jeito, tem um relator aqui, um voto aqui, que está a favor deles, né? Ele apresenta uma lição de um doutrinador, Sarlet, que fala que nada pode ser suprimido. Tá? Se o direito ambiental ele está protegendo, né, os órgãos, e como ele é um direito análogo ao do trabalho, ele visa reduzir a desigualdade social, regional, então ele tem que ser legislado e todas as garantias e proteções não podem ser suprimidas, inclusive a competência para legislar. Quanto mais se legisla a favor do meio ambiente, então ele não pode ser suprimido, né? Então ele acha constitucional o ato normativo que, novamente, do CONAMA, né? Que diz que o licenciamento ambiental por assentados pode ser realizado de forma mais célere, sem uma burocracia, sem um estudo do AI a rima dos danos ambientais, posteriormente dos impactos ambientais, com laudos técnicos, análise de solo, análise de estatísticas. Ele fala que não precisa. O assentado pode ir lá, desenvolver a atividade agrícola, que é o seu sustento, e sem se preocupar, né? Só que a gente sabe bem verdade que isso é limitado a uma lei já antiga, né, ambiental, que fala que tem que ter 25% de mata nativa. O assentado ele não pode mexer em 25% do seu terreno, né? Ele tem que manter a área nativa, como todos nós, e pagamos multas, né? Ele também não pode fazer nenhuma roça próximo a lagos e rios, né? Como todos nós sabemos. Ele não pode retirar água, ele tem que tirar água de fontes, né? Tem que ter, ele comercializar, ele precisa se inscrever, né, no Departamento de Águas. Há uma série de empecilhos que, como todos nós, cidadãos comuns, que compramos nossos terrenos e apartamentos, eles têm que respeitar também o licenciamento, as leis que já foram impostas para eles. Aqui o CONAMA legislou a seu favor, né, para celeridade, né, pensando na função social da terra, pensando também na redução e diminuição das desigualdades sociais regionais.
muito louvável, mas a gente não sabe novamente quais são as reais intenções, né? Uma procura da verdade real é sempre proporcionada pelo Ministério Público, Ministério Público Federal vai tentar analisar isso direito, né? Ter todas as ferramentas disponíveis, verificar a fundo o que será que está acontecendo. E se for realmente, né, uma intenção de legislar a favor do trabalhador, né, da desigualdade, aí com certeza ele vai ir pela inconstitucionalidade da lei. Senão a gente vai verificar o que foi o relator, né, o voto do relator, quem acompanha ele ou não, e a gente vê qual foi a decisão final. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like, compartilhe, ative as notificações, acompanhe o canal também, nós vamos estudar essa parte. Uma vez que eu vejo que abarcou a maioria das emendas funcionais, a gente vai continuar a parte penal, que tem aquela parte do estupro, né, do atentado violento ao pudor, que foi modificado, a gente vai tentar acompanhar. Então, teve essa novidade aí da aposentadoria, da ordem social, que foi mudada várias regras, a gente tentou abarcar, está indo um pouco além ainda, né? Previdência, do SUS e da educação, agora para a parte da propriedade, que também faz parte da ordem social, e depois já vamos começar com as modificações da lei penal, tá? E outras que tiverem aí, quem souber ou que alguém querer que a gente fale, a gente fala também. Eu prefiro fazer o que eu estou deficitário, né? Então eu vou fazer agora a parte penal, né? A parte que modificou para eu gravar mesmo, né? Para memorizar. Depois a gente continua. Obrigado pela audiência aí, obrigado por ouvir as mensagens. As mensagens não são muitos, né? Que acompanham, mas quem acompanha, tomara que esteja desenvolvendo, né? Cada dia mais o entendimento, sistematizando matérias, pensando conjuntamente, né? E é isso aí. Muito obrigado, uma boa noite e até mais.